Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos falando sobre a doutrina do Espírito Santo e logo isso me é obrigado a falar sobre alguns dons do Espírito Santo. E hoje especificamente nós vamos estar falando sobre o dom de línguas. E gostaria que vocês prestassem bem atenção, porque eu vou estar falando basicamente, focadamente no que a palavra de Deus, a Bíblia, relata sobre este dom. Sobre esse dom. Então, prestem bem atenção. Será que esse dom é o sinal do batismo com o Espírito Santo? A Bíblia vai responder. Será que este dom faz de você um servo especial na igreja? A palavra de Deus vai responder hoje para você. Então preste bem atenção, que nós vamos estar falando agora sobre os dons, sobre o dom de línguas. Primeiramente é importante que os irmãos prestem atenção nesse texto aqui da palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 39, o apóstolo Paulo diz assim, portanto, irmãos, desejai intensamente o dom de profetizar. Aqui ele fala pregar a palavra de Deus. E não proibais o falar em línguas. E não proibais o falar em línguas. Mas, versículo 40 ele diz, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Por isso, o estudo bíblico hoje vai falar como deve ser feito, como deve ser usado este dom de línguas, como deveria ser usado, conforme o apóstolo Paulo nos ensina em sua na santa palavra de Deus. Certo? Então, prestem bem atenção, porque o estudo de hoje é muito importante, inclusive para muitos que ficam ansiosos em ter este dom de línguas. Então preste bem atenção no que a palavra de Deus fala sobre ele. Entender sobre quando a Bíblia fala sobre o dom de línguas, o ato de falar em línguas, é muito importante, amados, vocês conhecerem um pouco do grego, a língua original do Novo Testamento, o grego. Então, quando nós conhecemos um pouquinho desse grego aí, fica um pouco mais fácil de interpretar o que realmente a palavra de Deus está falando quando a palavra toca no assunto do falar em línguas. Entendeu? Então, nós vamos estudar um pouquinho hoje, vamos tratar um pouquinho hoje sobre a língua grega, e na sua tradução. E aí vocês vão entender, o mistério, um grande mistério sobre este dom, que tantas pessoas almejam ter este dom. E vocês vão entender o porquê que, na verdade, esse dom não diferencia ninguém, não coloca ninguém em um patamar mais especial. Pelo contrário, ele até é o menor, diminui, não coloca ninguém com uma maior importância dentro de um culto, de adoração a Deus. Vocês vão entender hoje, eu vou mostrar a vocês na palavra de Deus. Nos textos referidos que eu vou citar aqui aos irmãos, por exemplo, Atos capítulo 2, onde fala ali sobre a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, onde é relatado que aquele povo falou em outras línguas, lá no texto de Filipenses capítulo 2, versículo 11, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 9, Tiago 1, versículo 26, Apocalipse 16, versículo 10, quando se trata nessa palavra aí, línguas, falar em línguas, nós encontramos no original sagrado
na língua grega, né, no grego antigo, nós encontramos a palavra glossa, né, que vem de glossolalia, glossa, que significa idiomas. Ou seja, a palavra glossa significa idiomas. Ou seja, idiomas. Que idiomas são esses? Idiomas conhecidos como grego, como hebraico, como aramaico, persa, medo, né, inglês, português, né, são idiomas que todos nós sabemos que existem, né, que existem. Então, nesses textos aí, onde a maioria das pessoas usam para sustentar a evidência do falar em línguas desconhecidas, em línguas estranhas, línguas que não existem, línguas que neste mundo aqui não existem, são falar em mistério. Para sustentar isto, usam esses textos. Porém, nesses textos, inclusive o principal, que é Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo no Pentecostes, está aí falando sobre idiomas. Você vai encontrar a palavra glossa, que significa idioma. Então, vocês vão ver ali em Atos capítulo 2, que aqueles irmãos, na descida do Pentecostes, eles falavam, uns falavam em persa, outros falavam em medo, outros falavam em aramaico, outros falavam em grego, outros falavam em espanhol, né? Porém, todos eles entendiam um ao outro em sua própria língua. Em sua própria língua. Então ali você vai encontrar o idioma, o dom de línguas, no fato de ser idioma e não língua estranha, língua de mistérios. Você não vai encontrar isto ali. Você vai encontrar idiomas, como nos outros textos que eu citei. Entendeu? Mas essa palavra glossa significa idioma, certo? Porém, você vai ver agora onde a Bíblia relata sobre o ato de falar em mistérios, falar em línguas estranhas, desconhecidas. Vamos falar agora sobre onde está registrado na Bíblia que houve o falar de línguas em mistérios, línguas estranhas, línguas desconhecidas. Não se refere a idioma. Você vai encontrar esses exemplos, por exemplo, ali em Atos, capítulo 19, versículo 6, quando o apóstolo Paulo impõe as mãos sobre aqueles 12 irmãos que diziam ser batizados apenas por João Batista. Então o apóstolo Paulo impõe a mão sobre eles, e a Bíblia diz que eles falam em línguas. Essa frase, falar em línguas ali, você não vai encontrar a palavra glossa. Você vai encontrar a frase gernet glosson, que quer dizer línguas estranhas, línguas desconhecidas. E o significado no dicionário grego significa fala estática daqueles acometidos de uma forte e poderosa emoção. Ou seja, quando o Espírito Santo toca nessas pessoas, eles ficam, vamos colocar assim, eles perdem o domínio de si e começam a falar estaticamente, né, com sons desconhecidos, por causa de uma poderosa emoção que o atingiu. Ou seja, é mais para o lado humano do que para o lado espiritual. Então quem se exalta porque está falando em línguas desconhecidas, se você lê a Bíblia, você presta atenção no significado real, né, do texto original do grego, é isso aí, entendeu? Então é uma fala estática acometida por uma forte e poderosa emoção. Então, esses textos você vai encontrar em Atos 19, versículo 6, que eu falei, quando Paulo impõe as mãos sobre aqueles 12 irmãos ali em Éfeso. Em 1 Coríntios 12, versículo 10, quando Paulo cita
como um dom espiritual, juntamente com o de interpretação. E 1 Coríntios 13, versículo 1, quando Paulo cita lá o dom da língua dos anjos. E ele fala assim, ó, ainda que eu falasse o dom da língua dos anjos, ainda que eu falasse a língua dos anjos, essa frase, ainda que eu falasse, quer dizer que é impossível dele falar. Ninguém pode falar a língua dos anjos. Então, quando ele fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ali é encontrado essa palavra, essa frase, ergi, glosson, que significa línguas estranhas, línguas desconhecidas. Línguas desconhecidas. Certo? Agora nós vamos citar quando e como que deve se exercer esse dom. Como é que o apóstolo Paulo orienta a igreja no proceder do falar em línguas? Olha bem o que ele fala aqui em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 27 em diante, ele diz assim, ó, se alguém falar em uma língua, que falem somente 2, quanto mais 3, porém, um de cada vez. Não todo mundo ao mesmo tempo, um de cada vez. E aí ele fala, e haja quem interprete. Aí o que ele fala? Mas se não houver intérprete, permaneça calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Nota, eu desafio a qualquer um aí, quando viu alguém falar em línguas e houve alguém para interpretar, e não houve, tenho certeza que os irmãos não ouviram alguém interpretando, e a pessoa que estava falando em línguas continuou a falar em línguas. Não é de Deus. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Aqui é ensinamento, é doutrina. Então ele fala, se não houver intérprete, cala-te. Fique calado, falando consigo mesmo e Deus. Por que o apóstolo Paulo diz isso? Porque se não houver intérprete, não vai haver edificação para a igreja. Então, fale para si mesmo, consigo, com Deus, porque aí você sozinho está se auto-edificando, mas não vai edificar a igreja. Entenderam, irmãos? Então, por isso, é importante esta colocação aqui, porque eu estou falando segundo a Bíblia. É segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus. Porque uma vez eu fui ensinar isso aqui, eu quase fui expulso, pelos irmãos que praticam esse dom. Porque não quiseram me ouvir, mas não estavam querendo me ouvir. Não estavam querendo me ouvir, foi a palavra de Deus. A palavra de Deus está ensinando e exortando quanto ao praticar dessa doutrina, deste dom. Porém, eu vou mandar agora em áudio para os irmãos, certo? O que a Bíblia fala é sobre a prática atual nos dias de hoje desse dom, certo? Vou mostrar para vocês que esse dom não está mais em evidência. Pode acontecer, porém, não estar mais em evidência. Vamos ver para os irmãos, vou mostrar para os irmãos. Escutem os áudios agora, para os irmãos entenderem.